Bom dia, quinto ano! A nossa aula hoje é de matemática. Eu vou pedir para vocês pegarem o nosso livro 2 e abrirem na página 246, que daremos continuidade. Página 246, número 4. Mês de julho, férias. Para onde você quer ir? Nessa época do ano, não faltam lugares diferentes no Brasil para viajar. Quer calor e praia? Vá para o Nordeste. Haverá dias inteiros com o sol, embora várias cidades em julho possam ter chuva várias vezes ao dia. Observe a quantidade de chuva e as temperaturas de algumas cidades da região Nordeste do Brasil. Use cálculo mental quando for o caso e faça o que se pede. Então, observe bem esse gráfico que está ali. Virando a página 247. Escreva as temperaturas do mês de julho em ordem crescente. O que é ordem crescente? É do menor para o maior. Ou seja, se vocês observarem ali no gráfico, a menor é 23,4. E a maior, que é um número inteiro, 27. Então, observem bem as dicas que eu já estou dando para vocês, tá? Lembrem-se que eu falei, quando o número é inteiro, é como se a vírgula estivesse escondidinha no final do número. Então, 27 é um número inteiro, como se a vírgula estivesse no final do 7. Então, ordem crescente do menor para o maior. Letra B. Onde chove menos no mês de julho? Então, observem bem. Qual será? Será que é Parnaíba? Será que é Recife? Será que é Fortaleza? Será que é São Luís? Observem. Então, a letra B. Onde chove menos no mês de julho? E onde chove mais? Então, observem. Número 5. Você já aprendeu a decompor números inteiros e sabe que um número pode ser decomposto de diferentes maneiras. Por exemplo, 234 é um número inteiro. Então, como que a gente faz a decomposição? A gente sabe que o 4 é unidade. Acompanhe com a professora. Relembrando, página 247, nós estamos na número 5. Então, número 234, se a gente quisesse fazer a decomposição, sabemos que o 4 é unidade, o 3 é dezena, então, 4 unidades, 3 dezena e o 2 é centena. Então, como que vai ficar? 2 centenas mais 3 dezenas mais 4 unidades. Ou a gente pode fazer o 234 como também? Fazendo a decomposição. 200 mais 30 mais 4. Agora, irá decompor números decimais, ou seja, números com vírgula. Como neste exemplo. 1,5. Lembre-se que sempre o número que está a vírgula é o inteiro, tá? Então, 1,5 a gente vai ler 1 inteiro. Para fazer a decomposição, podemos fazer 1 inteiro mais 5 dezenas. Ou a gente pode fazer o seguinte, 1 mais 0,5. Então, tem várias maneiras que a gente pode fazer a decomposição de números decimais, ou seja, números com vírgula. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Vocês têm ali o número 2,3. O número que está com a vírgula, a gente vai ler a parte inteira. Então, se é 2,3, quem é o inteiro? É o 2, ele que está com a vírgula. Então, vai ficar 2 inteiros para eu fazer a decomposição, decompor em partes. Então, 2 inteiros mais 3 décimos. Porque o número que está após a vírgula, a gente sabe, primeira casa é o décimo. Se é uma casa após a vírgula, é décimo ou décimos, né? Se for mais de um. Depois, a segunda casa, centésimos. 2 casas após a vírgula, centésimos. 3 casas após a vírgula, milésimos. Ou outra maneira, além da gente ler o número 2,3, né? 2 inteiros mais 3 décimos, podemos também decompô-lo como 2 mais 0,3. Vou dar mais um exemplo para vocês, a letra B. 1,5. Como que eu vou fazer a decomposição desse número? Eu sei que o 1 está com a vírgula, é o inteiro. Então, como vai ficar? 1 inteiro mais 2 décimos, porque o 2 é o décimos, e depois do décimos, quem que vem? Centésimos. Se eu tenho 1,25, quer dizer que eu tenho décimos e tenho centésimos também. Então, 1,25.
1 inteiro, mais 2 décimos, mais 5 centésimos. Ou como que eu posso fazer esse 1,25? 1 mais 0,2 mais 0,05, que vai ficar 1,25. Próxima, a letra C, 15,63 e a letra D, 0,325. Então, a leitura de 15,63 já vou dar de dica para vocês. 15 inteiros, 6 décimos e 3 centésimos. Façam a decomposição. A letra D, vou dar dica também. Eu tenho 0,325. Como é que vai ficar? Eu não vou ler 0 inteiros. Quando é 0 com a vírgula, eu não leio o 0. Eu leio a partir do número que está depois da vírgula. Então, eu vou ler 3 décimos, 2 centésimos e vou ler 5 milésimos. Façam a decomposição. Número 6. O gráfico a seguir apresenta a altura de algumas mudas de árvores brasileiras. Observem o gráfico. Como vocês estão vendo ali, esse tipo de gráfico é gráfico de barras, tá? É um gráfico de barras. A letra A. Eu quero que vocês respondam. Qual é o tipo desse gráfico? Letra B. Qual é a escala utilizada no gráfico para indicar as alturas das mudas? Qual será que é a escala utilizada? Será que é, observem, tá? Se eu tenho 0, 5, 10, 15, 20, foi de quanto em quanto? Será que foi de 2 em 2? De 5 em 5? Olha a dica. Letra C. Escreva as alturas das mudas de árvores em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior. Então, se vocês observarem, a menor ali é 4,8. Então, se a menor é 4,8, crescente é da menor para a maior, qual será a maior, se vocês observarem ali? Se vocês observarem no gráfico, a maior é 30,7. Ou seja, vocês terão que escrever os números em ordem crescente. Então, partindo de 4,8 até 30,7. Estou dando bastante dica, né? Vamos para a próxima. A próxima é 248, letra D. Ao ordenar as alturas, botar em ordem, que critério você utilizou? Vocês fizeram, será, a comparação do comprimento das barras do gráfico? Ou vocês compararam as ordens ali inteiras e as ordens decimais? O que vocês fizeram para comparar? Então, escrevam, já estou dando dicas. A letra E. Quantos centímetros o umbuzeiro tem a mais que a seringueira? Então, eu vou ter que fazer uma conta para saber a diferença. Eu vou ter que ver quanto que o umbuzeiro tem e quanto que a seringueira tem e fazer uma conta para eu saber a diferença. Quando eu quero saber a diferença, qual é a operação que eu faço mesmo? Depois, a letra F. Quantos centímetros faltam para que a muda de sucupira fique com a mesma altura da muda da araucária? Outra operação também que vocês vão ter que fazer para descobrir. 7. Os alunos da escola em que Tereza estuda participaram de um evento com o objetivo de arrecadar dinheiro para ser doado a uma organização que cuida de animais ameaçados de extinção. Veja quanto cada turma arrecadou. Então, ali estão os valores que cada turma arrecadou. Eu quero saber, letra A. Quantos foram os 3 maiores valores arrecadados? Vão ver ali e vão colocar os 3 maiores valores arrecadados, começando do maior até o menor. 3 maiores, tá? E os 3 menores. Depois, letra B. Sem fazer cálculo exato, mas apenas estimando um valor aproximado, assinale com X a alternativa correta. O valor total arrecadado é... Será que é maior que R$800 e menor que 900? Será que é menor que 800? Ou será que é aproximadamente R$900,25? Ou maior que 1.025? Número 8. Então, é uma alternativa só, tá? Letra B. Número 8. O cachorro de Camila chama-se Fofão. Ele pesa 9,5 quilogramas. De que forma é possível registrar essa medida sem usar a representação decimal?
Então, ali eu estou usando com vírgula. Sem usar vírgula, sem usar representação decimal, como será que a gente pode escrever esse número? Se eu sei que 9 quilos é 9.000, eu sei que 9 quilos,5. 5 é o quê? É meio grama. Então, como que eu posso fazer? Transformar isso aí em número sem vírgula. 9 quilos e 500 gramas, né? Tem várias maneiras que eu posso fazer. Vocês vão me dar um exemplo de como a gente pode escrever 9,5 quilogramas sem usar vírgula, tá? Podem fazer também através da decomposição, porém, não esqueçam, não é para usar da forma decimal. Representar números decimais na reta numérica. Peguem régua, tá? Uma régua na casa de vocês, de preferência de 30 centímetros, que vai ficar melhor para vocês localizarem. E observem no livro de vocês também, na página 249. Representar números decimais na reta numérica. Nos anos anteriores, você aprendeu a representar números na reta numérica. Vamos retomar essa ideia observando os exemplos. O intervalo entre 0 e 1 corresponde a uma unidade ou inteiro. Ao dividi-lo em partes iguais, cada parte será igual a 0,1, ou seja, 0,1 eu leio o que? 1/10. Porque se eu tenho uma casa após a vírgula, eu leio 1/10. Se eu tenho duas casas após a vírgula, eu vou ler o quê? Centésimo. E se eu tenho 3 casas após a vírgula, eu vou ler milésimo. Então, se é 0,1 é 1/10. Se fosse 0,01, seria 1/100. Se fosse 0,001, seria 1/1000. Porém, aqui é o seguinte, vou repetir. O intervalo entre 0 e 1, observe aqui na reta no livro de vocês, tá? O intervalo entre 0 e 1 corresponde a uma unidade ou inteiro. Ao dividi-lo em 10 partes iguais, cada parte será igual a 1/10 ou uma unidade. Olha aqui, ó. 1/10 de unidade. Então, acompanhe. Ó, do 0 até o 1. Então, cada uma dessa daqui corresponde a 1/10. Então, do 0 até o 1. Porém, letra B, o intervalo entre 8 e 9 corresponde a uma unidade. Ao dividi-lo em 10 partes iguais, cada parte valerá 0,1 de unidade, como vocês estão observando aqui no livro de vocês. 1 dividido por 10 é igual a 0,1. O intervalo entre 8,2 e 8,3 vale 0,1. Ao dividir 0,1 em 10 partes iguais, cada parte valerá 0,01 de 0,1, ou seja, valerá o quê? 1/100. Então, prestem atenção, observem bem, ó. Ó, acompanhem no livro de vocês, ó. Então, continuando, observem ali, ó, vocês têm do 8 até o 9. Vou repetir. O intervalo entre 8,2 e 8,3, ele vale 0,1. Mas se a gente dividir 0,1 em 10 partes iguais, cada parte vai passar a valer 0,01 de 0,1, ou seja, vai passar a valer 1/100. Ó, observem bem. Continuando, vamos para a próxima agora, página 250. Atividade 2. Observe as retas numéricas e responda as questões. Qual é o intervalo da reta? Se tem do 15 até ao 16, o intervalo da reta é de 15 a 16. Quanto vale esse intervalo? Quanto será que vai valer esse intervalo? Então, se vocês têm ali, ó, tá? Do 15 até o 16, vai valer quanto esse intervalo? Esse intervalo, 16 menos 15 é 1. Então, vale 1. Depois, em quantas partes iguais o intervalo foi dividido? Foi dividido em 10 partes iguais. Então, quanto vale cada uma das partes? Cada uma das partes vale 0,1, ou seja, vale 1/10. Que 0,1 a gente lê
1 décimo. Depois, numere a reta com os números que estão faltando. A próxima, escreva a leitura dos números assinalado na reta. Então, quem está assinalado ali na reta de vermelhinho, quando vocês forem completar, né? Vocês têm ali 8,2 até o 8,3. Para completar ali na reta, esse 8,2 é como se fosse 8,20. Vai ficar 8,20, 8,21, 8,22, 8,23, 8,24, 8,25, 8,26. E aquele vermelhinho eu já vou dar dica para vocês. Aquele vermelhinho ali é como se fosse 8,27. Então, quem que vocês vão marcar bem que está em vermelhinho ali, ó? É o 8,27. Depois do 8,27, quem vem? 8,28, o 8,29 e já está ali o 8,3, que é 8,30. Ou seja, é como se fosse 8, o quê? 8,30, a gente lê como? Se fosse para ler 8,30. Seria 8 inteiros e o que? 30 centésimos, né? Porque duas casas após a vírgula já é centésimos. Depois a próxima, o que eu quero que vocês façam? Então, a letra B, relembrando, qual é o intervalo da reta? Então, o intervalo, se é do 8,2 ali até o 8,3, o intervalo é, olhando a reta como ela está, é de 8,2 até 8,3. Quanto vale esse intervalo? Então, se é do 8,2 até 8,3, está em intervalos de quanto? De 1 décimo, ou seja, 0,1. Depois, em quantas partes iguais o intervalo foi dividido? Então, se vocês observarem as partes, foi dividida em 10 partes iguais, tá? Depois, numere a reta com os números que estão faltando. Então, a professora já falou para vocês. 8,2 como se fosse 8,20, 8,21. Quando chegar lá no 8,29, que vocês têm o 8,3, o 8,3 é como se fosse 8,30. Depois, a próxima. Numere a reta com os números que estão faltando. A professora já explicou. E depois escreva a leitura do número assinalado na reta. Então, o que está assinalado ali na reta em vermelhinho, depois que vocês completarem, eu quero a leitura dele. Então, se vocês observarem lá na reta, quem é que está ali? É o 8 inteiro e 27 centésimos, tá? Depois vocês vão fazer a letra C, vão fazer a letra D da página 251, vão fazer a letra E, vão fazer o número 2, tá? O número 2 indique na régua os números decimais em centímetros. Então, contem os risquinhos na régua. Quero que vocês marquem o 0,6. Então, vocês vão do 0 até o risquinho 6 e vão marcar o 0,6. Depois vão marcar o 1,7. Então, vocês vão ver onde é que está o 1. Vão contar 7 risquinhos depois do 1 e vão marcar o 1,7. Então, prestem muita atenção. Depois virou a folha na 252. 252 a mesma coisa. Contem os risquinhos. 9,5. Vão até o 9, contem 5 risquinhos, marquem o 9,5. Depois 11,1. Vão até o 11, o próximo risquinho ao lado é o 11,1. Vocês marcam. A letra C também farão. Depois, número 1 do em casa. Escreva com números. Se vocês têm ali 7 décimos, eu quero que escrevam com números. Como é que eu vou representar 7 décimos? Eu sei que 7 décimos é uma casa após a vírgula. Então, vai ficar quem? 0,7. Depois, eu tenho 7 inteiros e 2 décimos. Quem é o inteiro é quem está com a vírgula. Então, se eu quero 7 inteiros e 2 décimos, é 7,2. E assim vocês farão toda a número 1. A 2, o Pleisalis angulata, tá? O Physalis angulata é uma fruta selvagem da Amazônia do Nordeste. Então, o Physalis angulata é uma fruta selvagem da Amazônia do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste brasileiro. Ela tem vários nomes populares como carnapu, saco de bode, bucho de rã, joá do capote e bailão. Então, aqui é o seguinte, veja a tabela nutricional de 100 gramas de Physalis. Então, observem. A. Escreva em ordem crescente as medidas que estão em miligramas. Então, eu quero em ordem crescente, da menor para a maior.
A letra B escreva em ordem decrescente, da menor para a maior. A número 3, faça 2 decomposições para cada número. Então, 5,1, exemplo, né? 5 unidades mais 1/10. Ou 5 mais 0,1. Depois, a 4, eu quero que vocês façam o que se pede em cada item. Considere os números decimais, 7,05, 7,90, 7,75, 7,50, 7,74, 7,9. Completando, contem os risquinhos ali na régua que está no livro de vocês, tá? A letra B é para fazer também, tá? Da página 253. Então, hoje eu quero que vocês façam até a página 253. Muita atenção. Grande beijo e até a nossa próxima aula.